Pode começar, professor. Boa noite aí, né? Se você estiver aqui como Nilson, nesse momento síncrono, né? Mas bom dia, né? Ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver aí assistindo no horário assíncrono. E estamos aí no nosso primeiro encontro, à véspera de Natal, então por isso aí o fundo, né? Um pouco temático em relação aí à data que estamos aí nessa semana, e que a gente possa pensar aí, né, bons frutos, né, boas colheitas pessoais e profissionais como um presente aí para a gente aí dentro dessa semana de Natal que a gente está fazendo aí. Boa noite, Maria Luísa, que também acabou de entrar. Então, a nossa disciplina, ela é prevenção e controle de riscos. Então, sempre aquele cuidado, né? Eu ter uma ação para impedir que o problema aconteça, né? Eu sei que existe a probabilidade daquele problema acontecer, mas o que eu posso fazer no meu dia a dia para que esse problema não aconteça, né? Então, hoje nós vamos pontuar muito alguns conceitos teóricos mais fundamentais que a gente tem aí com a segurança, saúde e segurança do trabalho, em relação à prevenção e controle de riscos. E nas duas próximas aulas nós vamos trabalhar muito mão na massa com as ferramentas de análise de risco, né? Os mapas de riscos, o FEMEA e assim por diante. Nós vamos colocar aí como as nossas ferramentas aí nas duas próximas aulas. Hoje, então, nós vamos pegar aí, como se diz, aquele vocabulário comum da segurança do trabalho, pautado na nossa disciplina, que é prevenção e controle de riscos, para que a gente possa alinhar a forma. Então, não sei se alguém de vocês foi meu aluno em outra disciplina, por exemplo, na segurança aí com a toxicologia, com a estatística, né? Ou de algum outro curso, se não for segurança do trabalho. Quem aí não foi meu aluno, né? Estamos aí a primeira vez. Bem-vindos todos nós aí nesta jornada fantástica que é chamada de conhecimento. O nosso objetivo é o mesmo, que a gente possa se tornar pessoas e profissionais melhores através da educação. Então, um pouquinho de mim aqui. Eu sou técnico em segurança do trabalho, assim como vocês estão tentando aí pelo curso. Tenho também uma especialização em segurança do trabalho, né? Além de ser farmacêutico industrial, onde que eu pude, durante a minha vivência com a indústria, alinhar muitos preceitos, prevenção e controle de riscos, né? Pelo cuidado em produzir o medicamento sem ele estar contaminado e com o cuidado com o controle de qualidade, para que ele possa sair dali com a segurança para que o cliente pudesse utilizar aquele produto com segurança, que ele não pudesse ser um perigo para aquele que fosse utilizar dentro do preceito, né? A mão dupla ali da prevenção e do controle dentro desse processo. Alguém aí, né, dos que estão aqui, ou você que está assistindo em outra área, depois coloque no chat aí, trabalha com prevenção e controle de riscos? Nilson, Maria, e queiram compartilhar com a gente a experiência, o que já faz dentro desse princípio? Não, professor, é o Nilson aí, boa noite aí, tem mais alunos aí também. Não, a minha área é mais industrial mesmo. Eu, de muitos anos, como
supervisor de manutenção mecânica, é mais área industrial. Trabalhei na Mosaic Fertilizante, trabalhei na Mosaic, Bung, na Yara, na Vale, então tudo área de fertilizante. Tudo equipamento de área de processo aí, né? Então o ramo seria outro aí no que o senhor está Isso, falando. mas eu vou dizer que Agora, você trabalhou, não no agora eu estou setor propriamente dito, mas como atividade, sim. Porque, por exemplo, você dentro da área da manutenção tinha que ter o cuidado em orientar aquele técnico mecânico, aquele equipamento tem uma engrenagem, cuidado com as mãos. Certo ou errado? sim, sim. Não, Aquele tá, é que eu estava... eletricista, cuidado com a alta Verdade. tensão. Não está no entendimento aí, eu separei a colocação, porque no manuseio que o senhor estava comentando aí, a respeito de área farmacêutica, tal, de manusear os produtos farmacêuticos e tal, mas não, é isso que eu estava olhando. Esse cuidado. Agora, na minha área, não, é lógico, era isolar a área, entendeu? Fazer todas as medidas de controle, trabalhar com ácido, colocar o Taixem, até ter APT, fazer Aham, bloqueio, eletricista colocar os cadeados com bloqueio de etiquetagem, então tem que estar habilitado com as medidas de isso, controle e também com os treinamentos também em dia também, né? E usar todos os EPI. Isso aí tem que garantir isso aí para os colaboradores, a gente que trabalha junto aí, dando essa assistência, para que não haja um acidente, dente zero e a gente entrar com saúde e ir embora com saúde para os nossos lados, né? Isso aí é o que a empresa vende fechou. e a gente entra na empresa sabendo que a gente vai entrar são e vai sair são também. É cumprir as medidas de controle Exatamente. para que a gente Eu possa costumo brincar que ir aquele que embora não usa inteiro, o né? Isso aí EPI, não não pode perder usa o o foco, não. EPC de forma adequada, sabendo o que precisa usar, ele não tem respeito com aquelas pessoas que estão em casa esperando ele voltar. É Não é verdade. verdade? É isso daí, show de bola, Nilson, né? Então, hoje o nosso bate-papo vai ser muito nesse contexto, chamar a atenção para esse princípio da prevenção e dentro da próxima, né, semana, como que a gente, como técnico de segurança, pode prever esse risco, essa probabilidade de acontecer o perigo, né, a diferença entre o perigo e o risco, né, através das ferramentas aí de controle e de análise desses perigos e desses riscos. Uma questão importantíssima: trabalha com a área de segurança do trabalho, trabalha com a área correlacionada, por exemplo, mesmo que seja da mineração, da química, da farmácia, né? Precisa interpretar e redigir um bom texto, porque você precisa pegar manuais dos equipamentos, você precisa elaborar o POP daquela atividade, o procedimento operacional daquela atividade, você precisa interpretar como colocar aquela descrição baseada na rotina de trabalho que você precisa para aquela determinada atividade, para aquela determinada área, de forma que não fique dúvidas. Então, sem dúvida nenhuma, é imprescindível nessa área como um todo, principalmente quando a gente fala aqui em prevenção e controle, a interpretação e redação de texto. Mesmo que esse texto venha, às vezes, com uma matemática básica, ele pode vir ali através de um gráfico, ele pode vir ali através de uma tabela de dados estatísticos preliminares, básicos, por exemplo, como média, né? Então, é necessário ter sempre essa correlação do português com a matemática básica dentro dessa área, dentro desse controle que a gente tem. E aqui dentro do nosso ensino EAD, nós estamos aí com a nossa primeira aula desse nosso módulo, com a nossa disciplina. O que o ensino EAD nos proporciona?
flexibilidade. O que é flexibilidade? Eu ajusto o melhor horário para que eu possa estudar. Eu ajusto, hoje eu não pude assistir a aula no momento síncrono, mas qual o melhor horário que eu vou assistir de forma assíncrona? Qual o melhor horário que eu vou pegar a minha trilha e vou estudar a minha trilha, fazer as atividades da minha trilha e assim por diante, né? Então, o ensino EAD ele nos proporciona flexibilidade, mas ele nos cobra comprometimento e disciplina. Ele te dá essa possibilidade de você colocar a sua vida em dia, mas ele te cobra esse comprometimento e essa disciplina com os prazos de entrega, com as atividades, com as provas e assim por diante. Então, também aí é importantíssimo a gente elencar esse compromisso, né, esse comprometimento e essa autodisciplina. Nem é só disciplina, é autodisciplina para que a gente possa caminhar junto com os 3 módulos, mais vocês com o módulo todo dentro da disciplina nossa. Combinado? Perfeito? E aí, o nosso bate-papo ele vai ser muito baseado em alguma pergunta, e eu sou um professor maldoso, grande parte delas tem a cola, né? Hoje, né, na fala moderna da juventude, um spoiler. Então, um momentinho aí para vocês, para que vocês possam, então, analisar essa questão, utilizem o spoiler, e aí a gente vai comentando os tópicos que são importantes para a gente, baseado no spoiler e com a resposta da questão. Podem usar o chat, podem usar o microfone para poder colocar a resposta de vocês. Não deixem de consultar o spoiler. Geise e, né, e Nilson, qual a resposta que vocês vão aí nessa daí? Então, quando a gente fala em saúde do trabalhador, é aquilo que o Nilson colocou quando a gente começou a aula. Professor, Ok? Nós porque estamos começando. Deu um pane aqui, mas a minha tela ela fugiu um pouco. Mas fala sobre a prevenção aí, acho que a letra C aí, não é? Já conseguiu. Ah, exato. Lá no início da aula, o Nilson mesmo colocou.
O papel aqui é a gente sair de casa com saúde e a gente ter condições de trabalho ou a gente se portar em condições de segurança no trabalho para que a gente possa voltar para casa com a mesma segurança, com a mesma saúde que a gente saiu. Então, é isso mesmo. Quando a gente fala de saúde do trabalhador, de segurança, um conjunto de atividades que destina às ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, com o propósito de saúde ocupacional, para que a gente possa voltar com a mesma saúde, né? Então, nessa primeira questão aí, exatamente isso que o Nilson nos ajudou aí, ó. A alternativa C, prevenir acidentes e doenças ocupacionais, garantindo saúde e integridade física. E dentro da nossa disciplina, que ela trabalha com a prevenção, o que eu preciso fazer enquanto técnico de segurança do trabalho? Mapear quais são os riscos. E como que aquela pessoa vai trabalhar naquela área, trabalhar naquele equipamento, trabalhar com aquele grupo, né, de pessoas com segurança, né? E aí eu faço o controle baseado na minha análise de risco. Mas o objetivo é a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, para que eu possa voltar para casa com a mesma integridade que eu saí. Show de bola! Até aqui, dúvidas? Geise, você entrou aí agora, estou vendo a sua mensagem, mas a gente está aqui ainda na primeira questãozinha, a gente vai passar aqui por uns conceitos básicos e acompanhe com a gente aí a partir da segunda questão agora. Bora lá. Dúvidas? Alguém quer complementar algo dessa primeira questão? Pessoal que entrou depois. Então, próxima questão para vocês. Lembrando, tem spoiler, tem colinha aí. Levem sempre pelo lado de vocês enquanto prevenção, enquanto controle. E aí podem usar o chat, podem usar o microfone para as respostas. De imediato aí é a primeira, a letra A, né? Porque executar apenas tarefa administrativa, não. Tem que estar na área, tem que estar vendo, entendeu? Como é que está Estar na área, as ações exatamente. comportamentais também, para poder ver como é que as pessoas estão fazendo as medidas de controle em relação aos riscos, os perigos e os riscos, né? Se está realmente cumprindo. Substituir o médico do trabalho não é. Ele não é médico, atuar como representante sindical ali não. Ele pode até ser um sindicalista lá, mas tudo bem. Mas elaborar o programa, né, do PPRA. Exatamente. O que ele quer avaliar? Ele estar em loco e fazer a avaliação. É um ruído? Então, qual é o risco desse ruído? Né? É um ácido? Qual que é o risco do vapor desse ácido? Se esse ácido tiver o contato com a mão. Então, ele vai mapear, né, quais são os perigos presentes ali na área e qual é o risco que tem em eu manusear, manipular,
chegar perto, estiver na área que tem esse perigo, né? Quais são os EPIs e quais são os EPCs que eu preciso ter para que individualmente ou coletivamente eu possa estar naquela área ou trabalhar com aquele determinado perigo, vamos dizer assim, né? Então, o programa de prevenção, ele quer eliminar as condições inseguras, para que a gente possa trabalhar de forma segura, né? E reduzir aí atos inseguros, né? Para que eu possa me expor àquele perigo com relativa segurança ocupacional, né? Então, show de bola. Geises colocou aí no chat o Nilson aí pelo microfone, e ambos aí, ó, alternativa A. Show de bola. Alguém quer complementar algo? Tranquilo? Então, a gente já vai para a terceira questão. Essa também é letra A também. Promover treinamentos e conscientização dos trabalhadores. Bacana. A Geise também foi com a letra A. Show de bola. Acho que tem mais alguém na sala. Me perdoa aqui. Maria Cláudia. Nós estamos aí nas questões. Daniele. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Usem a colinha que tem aí ao lado de cada uma das questões. E sem dúvida nenhuma, pessoal, a comunicação, né, a conscientização é o melhor caminho quando a gente pensa em prevenção, né? A comunicação, ela te ajuda a impedir ruídos. Ruídos que eu digo, eu não estou entendendo, eu não sei, eu não sabia. Não, você está sendo comunicado que naquela área tem um determinado perigo. Só pode acessar aquela área com aquele determinado EPI, por exemplo, né? Entender através da conscientização, né, que ele saiu de casa com saúde e segurança ele precisa retornar para casa, né? Então, sem dúvida nenhuma, um dos principais papéis aí, enquanto a gente fala da segurança do trabalho em relação à prevenção, é a conscientização. Através de atos de conscientização, atos internos dentro da empresa, semanas, né, de prevenção do acidente, como existe a semana CIPAS, por exemplo. E o mais importante nessa conscientização, o exemplo, né? Ser o exemplo de quem usa o EPI, ser o exemplo de quem usa o EPC de forma adequada, né? Se um amigo seu de trabalho não está usando, não está fazendo uso, ou está acessando uma área que tem um perigo de forma inadequada, mostre que você gosta dele, informando que ele está errado. Você não está chamando a atenção dele, você está mostrando que você, acima de tudo, gosta dele, para que ele possa retornar para casa com segurança. Ok? Então, sem dúvida nenhuma, você está ajudando no princípio de conscientização dele
quando você chama a atenção dele dentro desse princípio. Então, mais uma vez aí, show de bola, acertaram a alternativa A. Ok? A alternativa A. Alguém quer complementar alguma coisa? Daniele, Maria Cláudia, Geise e Nilson. Querem complementar alguma coisa? Alguma dúvida? Não, é tranquilo, professor. Então, bora para a próxima questão. Hoje apareceu aí no chat uma possível alternativa. Uma segunda também já. Nilson, acho que você tentou falar e cortou. Não eu, pelo menos, não te ouvi. O, a alternativa B, identificar os riscos e propor medidas preventivas. A letra B. Bacana. Então, tive aqui, ó, 3 alternativas B. Show de bola. B ao cubo, né? Uma coisa que eu vou perguntar para vocês. O que é uma ação corretiva? Apesar, é só uma vírgula aí, que a B é, lógico, a resposta, mas não vai fiscalizar, mas também ver um uniforme rasgado, um uniforme que já está batido da empresa, dependendo da contratada que a gente estiver trabalhando em tudo, procurar ter um uniforme, entendeu? Melhor, o visual, e também ele pode ser contra produto químico, aí ele não pode estar batido não, tem que ter uma vida útil também, aí a gente também tem vamos dizer, poder, mas autoridade para poder ter uma troca também do uniforme do colaborador, né? Sim, exato. Também sim. Uhum. Ótima complementação. Ok? O que é uma ação corretiva? Exemplo. Uma engrenagem quebrou, eu vou lá e vou substituir por outra engrenagem. Eu fiz a correção. A minha máquina parou porque quebrou. Ok? Quando a gente pensa em saúde e segurança, a gente não tem que esperar acontecer o acidente, o incidente, o sinistro. Eu tenho que agir de forma preventiva. Eu tenho que pensar o seguinte: ali existe o risco de colocar o dedo naquela engrenagem. Então, eu vou colocar um tampão. Então, eu estou propondo uma ação preventiva, para que ninguém se acidente ali o dedo com aquela proposta. Então, eu estou identificando que ali existe um risco e eu posso tentar, junto com a equipe, junto com os supervisores, junto com os analistas, junto com os responsáveis pelaquela área ou não, quais as medidas ideais, né, com a manutenção, por exemplo, para as ações preventivas
para que ninguém se acidente, já que ali existe aquele risco. Aí eu estou pensando na ação preventiva, impedir que o perigo que está ali, né, aumente o risco de acontecer o incidente. Aí já virou problema. Uma vez que o risco deixa de ser probabilidade e ele acontece, significa que virou problema, virou não conformidade. Então, a ação preventiva, ela vem com o propósito de impedir que o perigo que está na área, né, ele está ali naquela área, seja físico, químico ou microbiológico, quem está trabalhando com aquela área que trabalhe com segurança, área, equipamento e tal. Então, mais uma vez aí, show de bola. Eles acertaram aí. Se fosse show do milhão, hein? Tava quase todo mundo já rumo a 1 milhão. Certo ou errado? Beleza. E o Nilson completou isso mesmo. Ó. Além de identificar aqui, ó, falhas no uniforme, se trabalha com uma substância química tóxica, uniforme rasgado, uma calça que não está cobrindo toda a perna, um sapato que não está todo fechado, um jaleco que não está cobrindo todo o braço, pode causar maior probabilidade de você se contaminar, infectar com aquele perigo que está na área. Então, é uma ação também dentro desse processo, né? Mas, enquanto agentes de segurança do trabalho, pensem sempre como primeira ordem a prevenção, né? Eu tenho que prevenir antes que aconteça aquele determinado problema, ok? Se o risco aconteceu, quer dizer que já não é mais risco, já é problema. Enquanto ele está em risco, é probabilidade. E aí eu entro com as medidas preventivas para tentar mitigar, minimizar a probabilidade dele acontecer. Se ele acontecer, ele vira problema. A gente tem que impedir que ele vire problema. E a gente está falando, desde o início da nossa aula, a palavra perigo e risco. E eu fui trazendo de forma proposital até esse momento aqui. E eu quero saber exatamente isso agora. Qual é a diferença entre perigo e risco? Se quiser, pode dar exemplos. Qual aí a diferença entre perigo e risco? Eu vejo em todo aí, vamos supor, você olha para uma fábrica, ou você olha para uma unidade, e você vê que ela está em produção, ela tem um perigo ali, ou seja, ácido, ou seja, um fertilizante, ou seja, uma gasolina, um diesel. Então, aquilo é um perigo. É que nem a gente sempre vê também nos cursos técnicos. É o leão dentro da jaula. É o leão dentro da jaula. Aí você tem que. Como é que você vai dar alimento para o leão? Aí você tem que ver como é que você vai entrar, como é que você vai manusear as ferramentas para poder alimentar ele, que horário vai ser. Então, aí você já faz uma prevenção para você lidar com o perigo. Então, é um risco lidar com o perigo. E aí é onde entra as medidas de controle para a gente cuidar de executar a, os riscos que a gente está correndo, mas executar ali a atividade que é um perigo, ela se torna um risco, e como a gente vai se prevenir para executar.
Então, a diferença é isso aí, é o perigo e o risco, dessa forma que eu entendo. Não, e é perfeita, e só nos ajudou, Nilson. Bacana. O Nilson pontuou muito bem, ó. O perigo é o agente, é a substância, é a coisa, vamos dizer assim. O perigo é o ácido, é o fertilizante, é o solvente ali, ó, no caso a gasolina, o diesel que ele colocou, está trabalhando em uma área que tem esses componentes. Então, isso é o perigo. Ok? Aí existe, então, a probabilidade que eu tenho de me intoxicar, de me contaminar com esse perigo. Então, isso passa a ser o risco. Então, o agente, a substância, seja ela química, como o Nilson nos ajudou aí com o fertilizante, com Professor, solventes químicos. Oi? eu trabalhei numa fábrica de batata, aqui em Minas. E aconteceu algo parecido meio assim, sabe? Porque, tipo assim, na fábrica tinha uma corda na esteira, para quando a esteira acontecesse um acidente, a pessoa puxasse a corda. Só que nas integrações, nunca foi falado dessa corda. E aconteceu um acidente, porque sempre foi falado que nunca se pode sentar nas beiras das esteiras, não pode passar debaixo, mas nunca foi falado da tal corda, que quando acontecesse um acidente, a pessoa puxasse a corda, ela desligava. E aconteceu com uma funcionária, sentou na beira da esteira e o celular dela caiu. Não sei se você soube dessa história, se você é de Araxá. E aconteceu Eu que esse fiquei celular sabendo, sim. caiu na esteira. E a menina foi tentar pegar, tadinha. E no dela tentar pegar, a esteira puxou ela muito rápido, porque é a esteira que ia para a indústria. E ela caiu e a esteira puxou e quebrou o pescoço dela. Porque tinha os dois lados tinha motor. E a cabeça dela não passou no motor. Então, ali foi um risco muito grande, né? Um perigo muito grande, porque todo mundo já estava avisado que não podia sentar na beira da esteira. E sentaram, né? A menina sentou e acabou que ela caiu, distraiu, caiu na esteira e puxou ela. Eu vou dizer aqui, ó, olha só. Ela tinha dois perigos junto com ela. Sim. O primeiro, perigo ocupacional, já previsto no mapa de risco, que é a esteira. Sim. E o outro, talvez ela estar na área portando o celular. Para você ver, O celular ali foi... eles falam assim que a máquina ligou sozinha, né? Que ela ligou sozinha, não foi o operador que ligou a máquina, que foi a esteira que ligou sozinha, mas isso aí eu acho mentira, porque... Por quê? Porque essas esteiras, elas custavam ligar. Moço, quando os operadores iam ligar elas demoravam uns 20 minutos para ligar. Como é que essa esteira, assim, eu fico pensando, como é que essa esteira pode ter ligado de uma hora para outra, assim, sendo que elas nunca foi de ligar, assim, rapidamente, sabe? E essa esteira que ia para a indústria, elas tinham 4 correias. E a bicha corria, viu? Puxava muita batata para dentro. Então, nossa, foi muito rápido. Foi um piscar de olho, a menina perdeu a vida dela. Sim. E aí existe isso dentro do mapa de risco e prevenção que a gente falou aqui, e que está previsto para a gente poder ver daqui a pouco, que vários equipamentos têm um dispositivo de segurança para que, em uma determinada situação, possa ser acionado para minimizar o risco, né? Sim. Em determinadas situações. Fatalidade, infelizmente, ela não tem conseguido acionar, nesse caso aí, que é a corda, como você falou, sim, que era um mecanismo de defesa do equipamento para poder, em determinados riscos de exposição aumentada do perigo, que era a esteira que estava lá, de poder parar aquele perigo, parar a esteira de forma emergencial, vamos dizer assim. Né? Sim, uma sim. Pena todo esse ocorrido, sem dúvida nenhuma. Outro um exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo,
passamos recentemente pela pandemia, né? Pandemia. Quem era o perigo? Nesse caso aqui, o perigo biológico, né? Microbiológico ou biológico. O perigo, vírus SARS-CoV, Covid-19. Se eu saísse de casa, já aumentava o meu risco, a minha probabilidade. Se eu saísse de casa sem máscara ainda, aumentava ainda mais a probabilidade, né? Então, aí, ó, é o exemplo mostrando que determinadas situações, principalmente quando a gente pega aí a questão ocupacional, vai precisar se expor àquele perigo. Mas aí, quais EPIs vão me proteger para que eu possa me expor ao perigo com segurança? Seja ele químico, físico ou biológico. Exemplo, técnico de radiologia. Radiação é um perigo físico. O que acontece? Ele usa uma capa protetora de chumbo para poder impedir que a radiação chegue nele, né? E usa um dosímetro que vai dosando o quanto ele está se expondo diariamente, semanalmente, se está dentro do que é permitido pela legislação ou não, né? Então, o perigo ele pode ser químico, ele pode ser físico. Exemplo, você saiu de casa sem passar protetor solar. Radiação do sol, né? Câncer de pele, maior probabilidade de pegar quem não usa o protetor solar. É um perigo físico, né? Perigo químico foi o que o Nilson nos ajudou aí no início, que é a questão de mexer com solventes, mexer com produtos químicos. Perigo até ergonômico, que foi o que a Geises colocou, né? Que tem a ver ali como sentar em local não permitido, em determinada situação, para uma determinada área, para um determinado equipamento, colocar a mão em determinadas situações, né? É o perigo, vamos dizer. É a engrenagem, é a esteira que está ali, mesmo que ela esteja sem movimento naquele local, existe a recomendação de manter a distância, de manter a posição de prevenção, vamos dizer assim. E as pessoas hoje não levam isso muito a sério, não, viu, professor? Porque a maioria passava debaixo das esteiras, mesmo com elas desligadas, sentava na beirada das esteiras. Então, tipo assim, isso daí eu acho isso um perigo absurdo, porque é igual você vê, eles não sabem se a esteira ligou sozinha ou se o operador ligou e não viu que a menina estava sentada na beira da esteira, sabe? Porque até então estava longe, né, do operador. E então ele pode não ter visto, ou a menina realmente pode ter ligado a esteira, né? Que a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Uma coisa, acidentes, esses acidentes assim são inevitáveis. Quando você pensa que não, ele já aconteceu. Então foi um risco muito grande. Ela sentou, Sim, sabendo que tem ela um poderia piscar de ligar, olhos. ou se o operador não tivesse visto, ele podia ter ligado, ela podia ter caído, mas realmente ninguém sabe o que aconteceu. Mas se a pessoa passa debaixo de uma esteira dessa, mesmo acontecendo dela estar desligada, e se ela liga e puxa o cabelo da pessoa e arranca o couro cabeludo da pessoa? Isso aí pode até acontecer, mas isso aí aconteceu na fábrica, mas isso ainda continua acontecendo das pessoas continuarem passando debaixo das esteiras. Você pode ver que as pessoas não perderam o medo, não, continua passando. Assim, toda vez que eu safra que tem, eu trabalho, e a gente vê as pessoas não se conscientizam com isso, não, sabe? Elas continuam passando e não tá nem aí. É onde que a gente falou na questão anterior que a conscientização é extremamente importante como ferramenta de segurança, Quem né? está errado aí, a No fábrica? slide Ou é, anterior, ou é, nós ou é pontuamos a fábrica ou é os funcionários, os colaboradores? Eu acho que é os colaboradores, porque, como se diz, tem a... conheço, né? Mas o mais importante é aquilo que a gente falou. Se
você saiu de casa com segurança, faça você também o seu papel de retornar para casa com segurança. O que você falou, ó, tem gente ainda passando de baixo. É uma situação que é a própria pessoa se colocando em risco, nem a empresa. Sim. Porque quem perde a vida é a pessoa, é o colaborador, né? A empresa continua, como se diz, girando, né? Agora a vida da pessoa perde, faz sim. E aquela família desestrutura, né? Sim, tadinha, ela era nova, viu? É Aquela muito da. família Nossa, é ficou muito sem triste. aquele ente Muito querido, triste mesmo. né? Sim. Foi para trabalhar, uma ótima funcionária e Vamos acabou lá, perdendo a quinta vida questão. por bobeira. Vamos à quinta questão. Então, falamos aí que o perigo pode ser químico, físico, biológico, né? Então, ó, geralmente, áreas com risco físico tem a cor de identificação verde no mapa de risco. A cor verde, o mapa de risco para o risco químico, vermelho, o biológico, marrom, o ergonômico, amarelo, né? E o de riscos aqui acidentais, azul, né? Então, no mapa de risco que nós vamos ver na próxima aula, essas cores aqui vão indicar qual o perigo que está ali. Se é o perigo físico, químico, biológico, né? Dentro desse princípio aí. Então, aí existe o risco. Então, é necessário mapear qual EPI, qual EPC, para diminuir a probabilidade de exposição ou de acidente a esse perigo, a esse risco. A, B, C ou D no risco químico aí para a gente? B. Eu acho que é a B, A professor. Geise considerou B. Contato com substância tóxica com solventes e ácidos. Nilson, Maria, Daniele, vamos para a Geise. A Daniele foi com a Geise. Show de bola. O Nilson já tinha pontuado isso, né? Lá no slide anterior. A substância química, lá ele deu exemplo, solventes. Mas positivo. É deixar elas também pontuar também. Parabéns. Pode pontuar, Nilson, também, tranquilo. Então, ó, contato com substâncias tóxicas, como solventes e ácidos. Ele até usou lá o exemplo, a gasolina. Isso, Pode todos exemplar para vocês, nós quando aí, dão Nilson. exemplos e participam, contribuem. Show de bola. Próxima questão, a sexta. Para a gente sacramentar aí a diferença entre perigo e risco, né? Não podemos levar isso como dúvida.
A, B, C ou D? Essa aí eu vou esperar, professor. Vou ter que ir de fora ali. Já tô voltando. Peraí, tá alguém me chamando. Peraí. Aqui o slide aqui não mudou, não, hein? Não está na sexta, não? Não está na questão 6, não, Nilson, para você aí? Agora tá. Então, qual a diferença aí entre perigo e risco? A Daniele nos ajudou aqui com a letra B. Maria foi com a letra A. Então, temos aí agora opções. Quem defende a sua? Eu vou para a letra B também. Aí o Nilson foi com a letra B. E a Jayce voltou com a letra B também. Então, mais uma vez, quem quer explicar aí para Maria por que nós vamos de B? Perigo é o agente, é a substância, seja física, química ou biológica. E o risco é a probabilidade que tem de acontecer quando eu me exponho àquela determinado perigo, àquela determinada substância. Então, por isso, né, grande parte de vocês aí colocou letra B. E Maria. E risco é a probabilidade que tem de acontecer o acidente, de acontecer a contaminação, de acontecer a intoxicação, por exemplo. Conseguimos te ajudar, Maria? Sinaliza aí. Pode usar o chat ou o microfone se a gente te ajudou. Eu também fiquei em dúvida entre as duas. Depois eu falei, acho que é a B, viu? Vou nessa. Se não for, já era. Mas ficou claro agora? Tirou a dúvida? Tem certeza agora porque é a B? Beleza. A Maria também já sinalizou ali. Né? E aí, pessoal, quando a gente fala em prevenção e controle de um determinado risco, né? Quais são as 5 partes do corpo mais atingidas por um acidente de trabalho? Sem dúvida nenhuma, o dedo. Levar lá o dedo, levar a mão, né? O pé. Às vezes é porque tropeçou, bateu, tinha algo numa área que não era para estar ali, não estava identificado, por exemplo, não estava iluminado, né? A mão, o joelho, o ombro, né? Então, as Engraçado posturas que aí para poder. a mão, o Perdão. dedo é o que mais perde. Você vê que na mesma fábrica aconteceu outro acidente. Você sabe aqueles picador de madeira? Tem aquele picador Certo? de madeira e o colaborador estava fazendo a limpeza para ir embora. E aconteceu um outro acidente, uma ocorrência que aconteceu que o rapaz foi limpar, limpou tranquilo, ele acionou lá a segurança, né, para não acontecer um acidente, tudo bonitinho, ele limpou, só que na hora de ir embora, ele olhou para trás e viu que tinha um pedaço de madeira engaçaiado. E ele esqueceu de ligar o botão de segurança. E botou a mão. Quando ele botou a mão, perdeu a mão. Na mesma fábrica. É. Pois é, exato. Perdeu a mão, coitado. E aí a 7ª questão.
construção civil ainda que tenha contato com solvente, que de repente uma pintura, vai ter que manusear lá os produtos químicos, aí tem que ter a antiga física e tal, mexendo com solvente, tem que usar as luvas de PVC, ou senão aquelas mais fininhas de latex, usar uma máscara, entendeu? O solvente é forte, mas o que a construção civil, um dos principais mesmo é a queda de altura, é a letra B. Faço das minhas palavras a palavra do Nilson, também acho a B. Beleza, tamo junto. Maria e Daniele. Daniele também foi na B. Isso, pessoal. Independente da área que você trabalha, sempre vai ter um perigo. Seja você dentro de casa, tem perigo. Olha aí para você ver se você for na sua cozinha. Olha o perigo. Olha no banheiro, por exemplo. Perigo, a água no piso. É um perigo você escorregar, né? Então, mesmo dentro de casa, seja em qualquer área profissional, industrial, seja farmacêutica, química, alimentícia, mineração, né? Sempre a gente vai estar exposto a um perigo. E o nosso papel é pensar de forma preventiva. Como eu posso me expor a esse perigo com segurança, com prevenção, minimizando o risco. Ok? Então, mais uma vez, ó, show de bola, né? Então, como a área de segurança do trabalho ela é multiprofissional e ela pode estar em várias áreas, é essa visão que vocês precisam levar. Como eu analiso um determinado perigo, né? E como eu posso me expor diminuindo o risco de exposição. Show de bola! Próxima. Perigo está em todo lugar. Ó. A Geise mesmo colocou aí, ó, exatamente. Estou aqui, ó, na aula com vocês, conectado na rede elétrica. Perigo, corrente elétrica, risco. Se os cabos aqui não tivessem encapados, aumentaria o risco de choque. Como que eu mitiguei? Verifiquei que todos os cabos aqui estão devidamente encapados. Então, me proporcionou segurança de conectar o computador à rede elétrica, por exemplo. A Maria agora já colocou aqui, ó, letra D. Quem vai com a Maria? Geise também colocou letra B. Quem mais? Letra B também. Daniele também foi letra B, pelo horário aqui 2013. Show de bola. Né? Letra B. Então, ó, na área da saúde, por exemplo, que é outra área que vocês podem estar trabalhando como técnico de segurança do trabalho, em um hospital, numa UPA, numa rede credenciada de socorro emergencial aí, por exemplo, né? Então, qual é o risco aqui? Ó? O perigo maior aqui é o perigo biológico. Então, o meu risco é me expor, né, em bactérias, fungos e vírus, por exemplo. Então, show de bola, alternativa B. E olha que a própria imagem do spoiler mostra, ó, o biológico é o principal, mas eu também estou exposto a riscos químicos. Os medicamentos são substâncias químicas. Eu tenho que preparar, administrar. Eu estou me expondo à substância química. O próprio paciente pode estar com vapores tóxicos químicos sendo inalados, exalados, nesse caso. Né? Tem o risco ergonômico, que eu tenho que... Como eu vou posicionar o paciente na cama de forma que eu vou manter a minha coluna de forma adequada para esse sentido?
né? Riscos físicos, por exemplo, vários hospitais, várias clínicas, você tem lá salas de radiação, né? As radiografias. Então, sem dúvida nenhuma, essa visão aí, ó, como a gente falou, toda área, todo local tem perigo. Como a gente avalia esse perigo que está presente e como a gente pode se expor com segurança. Estou falando repetidamente isso, mas porque é o grande propósito da nossa aula de hoje. E vocês, né, estão vendo aí e acertando todas as questões, entendendo esse propósito. Próxima questão. Geise, olha para você ver aí, ó, dentro dos 2 casos que você colocou, como que pode ter entrado esse processo da prevenção. Tô lendo aqui, vamos poder ver aqui qual que é a pergunta certa. Peraí. É que eu leio, eu presto bem atenção, vamos poder responder, professor. Analiso bem, peraí, deixa eu ver. A Maria foi uma alternativa B. Vamos com ela ou não? A Daniele foi junto com ela. Eu também acho que vou na B. A Geise acha, mas precisamos tirar esse verbo que está aí como uma Acho interrogação, sim. para ir pelo menos ter uma Sim, não, exclamação, B, um eu vou ponto para B final. também. Tem que ter certeza. Ponto final. É B mesmo. Isso. E o Nilson? A letra B também. Exatamente. Olha o que os spoilers nos mostram, olha. Olha, se eu tenho a esteira aqui embaixo e eu quero impedir que alguém passe embaixo da esteira, cerque ela. Onde que existe equipamentos que sobem e descem, que tem movimento e que não pode ter passagem próximo ou ao lado dele, delimita ele, cerca ele. É uma das possíveis ações de segurança, de prevenção. Tem que ter, sim, movimentos, esteiras, grades, né? Mas sabe o que eu acho, professor? Equipamentos Eu acho, assim, no meu rotativos. ponto de vista, eu acho que toda empresa tem que ter um técnico de segurança do trabalho. Assim, tá que ninguém é babá de ninguém, todo mundo tem que saber das suas responsabilidades, das suas atitudes, mas eu acho assim, se está acontecendo tantos acidentes, cadê os técnicos de segurança que não tá vendo isso? Por que as câmeras de segurança não vê isso para tá chamando essa pessoa, para estar orientando ela, dando uma advertência a ela, se for o caso de uma coisa muito gravíssima? Então, tipo assim, eu fico sem entender isso, porque a empresa está acontecendo tantos acidentes, e o técnico de segurança não está lá para prever isso aí, para estar olhando isso aí, para estar olhando nas câmeras isso aí, já que não tem como, que a empresa é muito grande, então deveria estar olhando as câmeras para estar vendo isso aí acontecer, e não acontece nada, e é onde acontecem os acidentes, porque não tem uma pessoa ali para pegar e orientar, já que a pessoa não está conscientizando, está orientando ela ou advertendo ela, sei lá. Existem casos e casos, gente. A gente não pode... eu estou usando aqui um exemplo generalista, ok? Casos pontuais e específicos, nós não temos aqui a competência em acessar, em analisar para esse momento, não. Tá joia? Mas a gente só está trazendo a visão. Olha só o quanto a gente tem aqui, ó, equipamentos que estão em movimento, rotação, esteira. Tem que ter o botão de emergência, né? Para que pare imediatamente numa eminência de um possível risco.
ok? Outra questão, ó. O funcionário, a empresa fornece o EPI e às vezes ele não está usando porque ele não quer, achando que ele é esperto, vamos dizer, né? Outra coisa, ó, alguns equipamentos têm travas. Se eu abrir o equipamento, ele para automático, né? Por exemplo, nesse aqui de baixo, ó, se eu abrir essa trava de acrílico aqui, ele para imediatamente. Então, existem equipamentos que vão ter, no momento de uma maior exposição de risco ou de uma necessidade, sinal sonoro e luminoso. Ele vai ligar aqui, ó, um alerta vermelho e um sinal de alarme, vamos dizer assim. Então, aqui ele vem com essa proposta, medida de prevenção e controle. E aí é o que a gente chama aqui, ó, qualificação de instalação. A minha esteira veio com botão de emergência. Está instalado nela, qualificação de instalação. Quando eu coloquei a minha esteira para funcionar, eu fui lá e bati e ela parou. Então, ela está com qualificação de operação. Quando eu aperto ou aciono a corda, o botão de emergência, ela realmente para. Eu testei a operação de segurança. E a qualificação de performance. Num dia mais drástico, troca de turno ou entre turnos, naquele movimento de maior risco, eu vou lá e testo novamente a performance, né? Para ver se realmente está funcionando. Então, a Maria Cláudia ainda colocou muito na força de vontade de exercer as profissões, por isso o empenho do estudo e do desenvolvimento. Exatamente. Os funcionários relutam muito em EPIs, né? Exatamente, né? Então, a conscientização, ela é a ferramenta fundamental para poder você ter ciência. Você está recebendo o EPI é para a sua segurança, que tem pessoas querendo receber você em casa da mesma forma que você saiu, né? E aí tem todo esse viés aí também, que a Maria colocou. Então, show de bola, mais uma aí que vocês acertaram. 10ª questão. E aí, ó, nas máquinas aí, ó, né? O choque elétrico ou acidentes por partes móveis. A Geises, né, infelizmente, citou aí para a gente uma grande fatalidade em virtude aí de acidentes com partes móveis, né? Tem a esteira, né? E o dispositivo de segurança, né? Ela mesma falou aí que era a corda, né? Que poderia ser um botão aí vermelho de segurança, algo nesse sentido. Show de bola. 11ª. Desculpa, Nilson, se você quiser complementar, pode complementar. Na pergunta anterior, o que eu vi aí é isso que é bom, né? É conhecer um pouco de cada área, né? Na verdade, ali, os equipamentos na área industrial não é para estar se tomando choque, certo? Mas a gente, como técnico de segurança aí, tem que saber que todos os equipamentos industrial tem que ter um aterramento, entendeu? Onde vai ter o deslocamento das fugas elétricas para a gente não tomar esse choque, ele ir para o local adequado, que no caso é aterramento. A gente chegar na área industrial, nos equipamentos rotativos lá, motores, etc., e não tiver
o aterramento adequado, a gente anotar ali, passar para o responsável, de repente, se tiver muitas pessoas, fazer isolamento, para evitar um choque elétrico. Às vezes, o equipamento está rodando, está produzindo sem um aterramento, não tem condição de parar. A gente não vai parar, a gente vai fazer uma medida de controle ali, entendeu? Isolar direitinho e avisar o pessoal da elétrica, o responsável, supervisor da área, para normalizar. E, então, nessa pergunta 10, e o acidente de parte móveis é aquilo. A gente tem uma coisa na casa da gente, que é aquilo que o senhor estava comentando aí, que é a máquina de lavar. Quando abre a tampa, ela para de girar. Se aquela parte ali que desativa ali a parte rotativa dela quebrar, aí você tem que mandar arrumar, porque se você não mandar arrumar, quando você abrir a tampa, você pode ser pego de surpresa aí, por estar ligando e desligando a máquina, aí uma hora você esquece de desligar o botão lá, ela vai rodar com a tua mão dentro. Então, esse dispositivo precisa estar atuando. Não pode empurrar com a barriga, não. Na área industrial, tem que ser firme. Exatamente. Show de bola. Excelente, Nilson, a complementação. Show de bola. E o EPC? Qual que é a finalidade aí do EPC? Né? Bom, nesse caso aí, o IPC aí, a gente pode estar utilizando aí para ambientes confinados, né? A gente está vendo aí um local isolado, está vendo aí uma galeria aí, é um local restrito. E tem vários outros equipamentos aí que é o EPC, né? Tem os cones aí de isolamento, placa de identificação, temos máscara de fuga, máscara autônoma, no caso que é aquela que utiliza os cilindros nas costas. Então, tem vários equipamentos aí que é IPC, né? Que não é o equipamento individual, que é meu. Então, coletivo, higienizar direitinho para que todos possam usar e guardar no local adequado. Exatamente. Então, ó, kits de isolamentos, de identificação, né? Geralmente a gente chega aí por uma consulta médica numa clínica, tem lá piso molhado. É um EPC, para a gente poder ter cuidado que tem o risco de escorregar, né? Extintores de incêndio, né? Lava-óleos, por exemplo, se cair produto químico, então você tem um lava-óleos ali em determinados laboratórios ou situações que você trabalha com agentes químicos, né? Então, aí, como exemplo, para a gente ficou a alternativa B, né? Ele pediu aí como um exemplo. Então, o EPC, equipamento de proteção coletivo, é o conjunto de dispositivos ou sistemas instalados para proteger a saúde e a integridade física de um grupo de trabalhadores. Então, ele tem a probabilidade de fazer a exaustão de um gás tóxico que está naquela área. Então, ele não está protegendo só um, ele está protegendo todos que estão ali, né? Então, a partir do momento que é para a prevenção do grupo, a gente fala que é EPC. Show de bola. A próxima. Reforçando aí o conceito do EPC. Proteger todos ou um grupo, né, de trabalhadores do ambiente contra riscos comuns. Show de bola. Alternativa B. Reforçou aí para a gente. E aí a gente precisa ir agora para o EPI. E então, o que é o EPI? E qual é a função agora do EPI? Enquanto o EPC ele protege de forma coletiva, agora esse daqui é para proteção personificada.
é a proteção individual, só sua, né? E, geralmente, em uma condição de emergência, você primeiro precisa acessar você para depois ajudar o outro. É igual quando a gente anda de avião. Tá lá, ó. Se despressurizar, coloque em você primeiro para que você tenha condições de depois ajudar com outra pessoa que está do seu lado, por exemplo, né? Então, o EPI aí, seja para perigo químico, físico ou biológico, mas de exposição individual, para minimizar o risco individual nesse caso. Então, aqui nesse caso, aqui desse exemplo que ele pediu, a máscara N95 para poder mexer aí, por exemplo, com a manipulação de alguns micro-organismos, né? Vai fazer lá, na época da pandemia, quando se fazia lá, quem trabalhava nas UTIs com os infectados, por exemplo. Show de bola. 14ª questão. Quando que é recomendado pela norma, pela NR6, que você tem que colocar o EPI? Instalar o uso do EPI obrigatório com aqueles determinados perigos que você está sendo exposto. Geralmente, tenta-se trabalhar com o aspecto coletivo primeiro. Mas se o aspecto coletivo não consegue ser suficiente, tem que ir para o aspecto individual. Então, se não existe um EPC que é capaz de conter aquela exposição de forma adequada, parte-se para a proteção individual, que é com o EPI. Então, quando não há medidas coletivas suficientes, há necessidade de buscar, de acordo com a NR6, o uso do EPI para minimizar o risco. 15ª. Estamos finalizando, pessoal. Faltam 3. A comissão, né, interna de prevenção de acidentes, a famosa CIPA. Qual que é a finalidade dela? Que tem a ver aí com a nossa disciplina, ora, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, ela é uma comissão direcionada com a nossa disciplina mesmo. Qual é a principal função aí da CIPA? Já chegou aqui uma possível B, 2 Bs. Quem mais? A B também. Também a B. Show de bola. E é isso mesmo. Aí da CIPA é promover a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. É aquele que a gente falou que é o nosso papel. É pensar antes de acontecer. Eu sei que o perigo está ali. Como eu posso me expor a ele, diminuindo o risco, né? Para que não aconteça o problema. Porque uma vez que sai de risco e vira intoxicação, contaminação, acidente, quer dizer que já virou problema. Aí já não adianta mais. A gente tem que pensar em prevenção, em prevenir. E a comissão interna, ela ajuda nesse sentido. E aí existe muitos, na questão da empresa, que auxiliam nesse processo, que são os cipistas. Geralmente eles andam até, em algumas indústrias, com cor de touca diferente, para poder sinalizar que ele é um cipista, e ele geralmente auxilia muito nesse processo da
educação da coerência, informar que aquele determinado operador, manipulador, auxiliar está em uma área de risco e que ele está se portando com um comportamento de risco, por exemplo. Eles auxiliam muito nesse também. Uma ação típica da CIPA. O que é uma ação típica da CIPA? E isso é no dia a dia. Não é que ela precisa parar para fazer, né? No dia a dia, o que ela precisa fazer? Campanhas de conscientização. Isso é no dia a dia, é a todo momento. O cipista precisa fazer a conscientização daqueles que estão ali sobre a segurança. Nós vimos que as cores fazem referência ao perigo, se ele é físico, químico, biológico, mas existe também a sinalização de áreas por cores. E a cor vermelha na área significa o quê? Pensem no semáforo. O vermelho, pare, perigo, né? O amarelo, atenção, né? E o verde, opa, né? Mais livre, mais muito parecido com isso. Então, o vermelho aqui, ó, pare, área com grande risco aqui, ó, probabilidade de incêndio, aqui tem extintor de incêndio. O amarelo, sinal de advertência, sinaliza alerta de cuidado. O verde, equipamentos de primeiros socorros e saídas emergenciais. O azul, uso obrigatório dos EPIs. O marrom, perigos com máquinas ou partes móveis. E a lista aqui, demarcação de áreas, né, ou espaços que não podem ser circundados, por exemplo, né? Tem aquela faixa que eles colocam lá, demarcando. Algumas são pretas com amarelo, por exemplo. Então, aqui no nosso caso, a área de sinalização vermelha, equipamentos de combate a incêndio ou proibição de acesso àquela área. Colocaram aí no chat, bacana. E a última? Atenção a riscos de queda, né? O amarelo, sinal de advertência, sinaliza alerta ou cuidado. É aquilo que a gente chega, ó. Professor, Tem aquela plaquinha eu estava dando mamar pro neném, e por isso que eu não tá estava molhado. respondendo rápido. Não, tá joia. Se tiver alguma dúvida, a gente tenta te ajudar. Então, atenção aqui aos riscos de queda, partes móveis de equipamento, advertência geral. Não, bacana, exatamente. Pessoal, até aqui, dúvidas? Estamos saindo melhores do que entramos? Não, tem dúvida não. Show de bola a participação de vocês. Ótimo, totalmente. Show de bola os exemplos de vocês. Isso é que fez a diferença para a aula acontecer e trazer aí as aplicações daquilo que vocês podem fazer enquanto técnicos de segurança do trabalho. Parabéns aí a todos e gratidão pela participação de todos.
tem um perigo aí, ó, que é um cão. A probabilidade. Se você não conhece o cão, não chegue perto. Não é isso? Pessoal, Feliz Natal. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí para todos. E que a gente possa se encontrar aí no nosso encontro 2 aí em janeiro. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tudo de bom aí para todos. E gratidão pela participação na aula. Show de bola, viu?